Entrar nas segundas moradas também é relembrar um pouquinho daquilo que nós podemos aprofundar na vida espiritual, lembrando que o primeira morada nos chama, sobretudo, a este aprofundamento no autoconhecimento, conhecer-se a si, mas não simplesmente colocando você no centro, mas sempre em referência a Deus. Este é o nosso grande passo, a alma começa a se abrir para esta vida espiritual, entra no castelo interior pela oração, isso é muito importante, não uma oração qualquer, mas uma oração que leva à reflexão, que leva à conversão, porque traz a dimensão do autoconhecimento. Aqui nós estamos caminhando agora para a segunda morada, mas Santa Teresa logo já deixa assim, por que algumas almas não vão para as segundas moradas? Ela vai dizer assim: e dos que têm já começado a ter oração e entendido o que lhes importa, não ficar nas primeiras moradas, mas ainda não têm determinação para deixar muitas vezes de estar nela, porque não deixam as ocasiões em que o é farto, ou seja, que é cheio os perigos. As almas não deixam as ocasiões. Lembra que a primeira morada, a alma pelo autoconhecimento, ela vai percebendo aquilo que são, entre aspas, os seus apegos, aquilo que nós vamos, que não precisa, vamos dizer assim, para a nossa vida, aquilo que é secundário e depois assumiu uma certa atitude em primeiro lugar na nossa vida. Então nós precisamos tirar isso. Só que acontece, quando a alma vai caminhando, entra nessa segunda morada também esses bichos peçonhentos, junto, que é uma expressão já usada na primeira morada. O que são essas ações do mal? Essas ações do mal vão fazer a alma olhar para si, olhar para as situações e ela não ter determinação de sair delas. Ela fica ali passiva, vamos dizer, diante daquilo, ela não toma coragem, né? Isso é um termo muito forte para Santa Teresa, né? A determinação, a determinada determinação para poder sair dali. Então ela começa a vaguear. Então, por exemplo, ela percebe que o celular deixa ela muitas vezes sem oração ou tira muito tempo da oração, que muitas vezes as redes sociais têm tomado o espaço de Deus, em vez de fazer um aprofundamento, começa a ver um monte de coisas que ou são inúteis ou no sentido de que não trazem um crescimento que leva à salvação, à santidade. Essa alma começa a perceber isso, só que ela não tem a determinação. Ela não deixa de sair daqueles lugares, né, no caso ali das redes sociais que estão atrapalhando ela neste caminho. Ela não deixa também aquelas ocasiões, sabe, quando ela percebe que está perdendo tempo com certas amizades que são realmente infrutíferas, ela não deixa aquilo de lado, ela não se determina. Isso é muito ruim, porque faz ela estacionar ali na primeira morada e não ir adiante. Entra o autoconhecimento, olha para Deus, mas porém ao perceber aquilo que tem que deixar para trás, a alma estaciona, não faz o processo. Você já percebeu algumas coisas na sua vida que você já deveria ter deixado para trás? Como isso é importante e às vezes como a gente vai assimilando isso aos poucos, né? Dá um exemplo que me chegou, né, de uma pessoa que partilhava da percepção de um padre, que ele percebeu o seguinte: ele começou a usar os aplicativos, né, a usar também as redes sociais para divulgar a missa da paróquia. Quando ele percebeu que o público vinha também, ele passou a fazer ali, né, uma chamada, entrar. Ele percebeu que aquilo estava ajudando a paróquia, mas ele também resolveu fazer aquilo que é também a parte pessoal dele, também falar um pouquinho, dar uma palavra. De repente, o que ele percebeu? Que ele usava alguns tempos que eles tinham, que estavam assim vagos, ele passou a publicar coisas que ele achava importantes, coisas de Deus, e começou a usar aqui. Mas de repente ele começou a ver alguns amigos, outras pessoas, as interações, e ele começou a perceber que de repente não era mais apenas um tempo que estava vago, que poderia ser destinado àquilo. Ele começou a tomar tempo de outras coisas. E o mais interessante é que aí começou a invadir a oração dele,
as coisas que ele se preocupava que tinha que divulgar, que tinha que falar, que tinha que comentar, e aquilo começou a invadir. Então ele estralou e resolveu deixar as redes sociais, porque ele percebeu que este caminho estava levando ele a um distanciamento de Deus. Ou seja, ele tomou a determinada determinação para sair daquilo, mas tem almas que vão ficar ali, percebem até, fazem ali um dia aquilo, depois voltam atrás. Fazem um dia de penitência, depois não fazem mais. Fazem aquele trabalho ali em prol do outro, mas de repente foi só como que um fogo de palha. Acende, vem o desejo, percebe que tem que ajudar as outras pessoas, mas faz isso muito esporadicamente e acaba perdendo a dinâmica. Aí acontece estes perigos. Santa Teresa ela vai usar uma comparação. Ela vai dizer assim, que nas primeiras moradas eles são aquelas pessoas que são mudas, mas ao mesmo tempo são surdas. Por quê? Porque elas não ouvem e por isso não falam. E às vezes quando você é surdo e aí mudo, a mudez não é tão ruim quando você também não escuta, porque você não sente aquele gosto, não é cativado, porque você não está ouvindo. Agora, se você já ouviu, né, você já escutou algo e não consegue falar, não consegue relacionar, a dor parece muito maior. Por isso ela vai dizer o seguinte, que quem está na segunda morada também passa, de certa forma, a sofrer um pouco mais. Mas sofrer em que sentido? Porque elas escutam um chamado interior de Deus, mas elas continuam sem relacionar-se, elas continuam como pessoas mudas. Por isso, dói a alma poder escutar um chamado e perceber que não responde. Santa Teresa vai dizer o seguinte, sobre esse chamamento, ela vai dizer o seguinte, não digo que essas são vozes ou chamamentos como outras que direi depois, nas moradas adiantes, com palavras que se ouvem de gente de boa ou sermões, ou seja, aqui é quando você está ouvindo palavras que você ouve de pessoas boas, de sermões, de formações. Quantas vezes você viu uma formação, quantas vezes você viu uma pregação, quantas vezes uma pessoa boa falou alguma coisa importante para você e falou assim, isso aqui é uma graça para mim, isso daqui é a voz de Deus para mim. Você saiu de uma pregação ou de uma formação e disse, isso aqui vai mudar a minha vida, porque você percebeu ali, naquela formação, naquele acontecimento, naquele relacionamento, você escutou um chamado. Santa Teresa vai falar muito sobre isso, esse chamado que nos chega por via de pessoas, por via de acontecimentos, nós escutamos Deus nos chamar a um passo maior. Só que o que acontece? A alma escuta, mas não cria um relacionamento, ela como se permanecesse na sua mudez. Por isso, esta alma ela começa a bater-se no sentido assim, vai para um caminho, sente-se chamada a este caminho, mas ao mesmo tempo não responde. Meus caros, minhas caras, de forma especial, como é? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você pode estar escutando um chamado agora, fazendo essa formação, e você fala, isso que eu tenho que fazer, mas depois não coloca em prática. Santa Teresa vai dizer que os demônios vêm realmente nesses momentos e são milhares, para que não possam deixar a alma passar adiante, porque ele sabe as consequências que é uma alma passar adiante para outra morada. Por isso ele quer pegar ali, ele vai falar assim que o demônio usa de tudo quanto é artilharia, né? Porque que os demônios apresentam-se como essas serpentes, como essas cobras. A expressão que ela vai usar é a seguinte, a ação do demônio é que ele coloca o seguinte, muitas vezes naquela pessoa a estima em que ela pode ter, ou seja, que ela pode receber dos seus amigos. Então, qual é a estima? Então você está preocupado com a estima, o que os outros vão estar pensando, o que os outros vão estar falando em relação a essa mudança que você está fazendo. Afinal de contas, o que os outros podem pensar se eu agir assim? O que o outro pode expressar
se eu tomar essa resolução que estou ouvindo a partir desse chamamento? Né? Quantas vezes Deus vai falando assim, dá esse passo de radicalidade. Se você sente aquele ardor em estar mais na presença do Senhor, mas vem logo as preocupações do mundo. E ela vai falar isso em relação aos amigos, em relação aos parentes, à saúde, nas coisas de penitência. Isso aqui é também uma grande dificuldade, porque a pessoa se sente até chamada a uma vida penitencial maior, de radicalidade, mas ela começa a pensar, e se eu fizer isso, vou estar acabando com a minha saúde, vou ficar enfermo. Então, um banho gelado, um jejum que se pratica semanalmente. E aí vem essa preocupação. Nós sabemos hoje, né? Eu fico sempre falando isso, né? Vai passando os anos e a ciência vai descobrindo aquilo que os monges já sabiam há muito tempo, que era bom para a saúde. Então, o jejum intermitente, prêmio Nobel de Medicina. Por quê? Porque descobriu que isso ajuda o organismo, que isso faz com que o organismo possa se desenvolver melhor, quebrando as inflamações dentro do organismo, porque há um processo de reciclagem dentro das células. Tudo isso foram descobrir depois. Mas muitos lá não fizeram isso pensando na saúde. Não pensaram que dentro de um chamado de Deus, Deus está te chamando a algo e por isso é Ele que lhe cuida das coisas. Você oferece tudo a Ele. Quantas vezes veio a tentação aqui em relação ao banho frio? Tem muita gente agora que está tomando banho frio por causa da saúde. Porque o banho frio ele desperta você, ele coloca o seu corpo numa atitude ativa. Você tem mais capacidade para poder responder, para você poder pensar. Tudo isso agora eles estão descobrindo. Mas quantas vezes o mal tentou as pessoas a não tomar o banho frio porque iam ficar piores, iam pegar uma gripe. E aí descobre hoje que esse bendito banho frio, na verdade, aumenta a imunidade. Pois é, quantas vezes o demônio nos coloca tentações contra a penitência, como se fossem práticas que vão te destruir, vai ser contra a saúde. Não quero dizer aqui, é lógico, tem práticas que são um mal em si, mas tem muitas práticas que, na verdade, são um dom e uma graça de Deus, que vão fazer muito bem para a sua saúde e também para a tua vida espiritual. Bom, então ela começa a surgir dentro dela muitos empecilhos para poder responder a esse chamamento de Deus, porque o demônio vai colocando, né, as suas dificuldades, as suas tentações, e aí muitas vezes a alma começa a ceder. Santa Teresa vai falar que isso muitas vezes se deve ao apego, né, às coisas da vaidade do mundo, né, aquilo que o mundo vai também de certa forma vai nos cativando, vai colocando para nós e muitas vezes a gente vai se deixando levar pelas coisas visíveis e se esquece das coisas invisíveis. Ela mais uma vez vai enfatizar: se essa alma resolve passar para a próxima morada, o demônio fará de tudo, moverá todo o inferno contra esta pessoa, porque sabe a fecundidade que isso pode ocasionar na alma. Então, se determine a pelejar, a trabalhar contra a ação do mal. E Santa Teresa vai apresentar uma arma. Qual é a arma? A cruz, meus caros, a cruz. A cruz é apresentada aqui na segunda morada, né? A gente, quando fala de cruz, a gente já está meio que esquivando. Quando fala de sofrimento, como fala de oferta, nossa alma rejubila, mas o nosso entendimento, mas muitas vezes o nosso corpo rejeita esse processo. E aí também, é lógico, entra a ação do demônio. Então ela vai falar o seguinte, que não é para buscar consolações. Nós estamos falando aqui, meus caros, segunda morada, nós estamos no comecinho. Não buscar consolações. Que muitas vezes Deus permite a alma passar por esse terreno de dificuldades. E ali ela acaba frutificando, ela acaba fazendo crescer as virtudes. Ela vai dizer o seguinte, que essa alma que está na segunda morada, ela está ainda no trabalho das virtudes,
a fortaleza, a paciência, né? Quantas vezes aqui a paciência vem te estourando, quantas vezes você vem passando dos limites, a impaciência vem prática, mas a alma que está caminhando, ela tem as dificuldades dela, mas a virtude da paciência já vai consolidando. E são nesses momentos de ausência, de aridez, né, daquilo que são as securas, é que Deus está formando você. Paciência de esperar a Deus, paciência de olhar para Deus, paciência para que você possa ali se colocar confiantemente no Senhor. Confiança, fortaleza, mansidão, né? São todos dons, graças, virtudes que são alcançadas ali pelo exercício na própria oração, porque o Senhor vai permitindo isso, um ataque da ação do mal, mas ao mesmo tempo também as suas ausências, no sentido de desolações, e a frutificar as virtudes. Olha que loucura! Veja como as virtudes frutificam em meio a grandes batalhas. Não deixe de batalhar contra a ação do mal. Isso faz a beleza da alma, isso faz realmente a alma entrar nesta profundidade que você está sendo chamado agora. Pense que isso é um chamamento para você. Veja o que você vai fazer com esse chamamento agora, porque Deus está te dando a consciência, e esta consciência deste chamado precisa de uma resposta. E se essa resposta não for determinada, nós então paramos nesta morada. Ela vai dizer o seguinte, que Deus é maravilhoso, Ele é um bom vizinho, porque Ele sabe que muitas almas demoram a responder, muitas almas ficarão talvez meses paradas aqui, outras almas anos, talvez almas nunca sairão daqui, porque embora sintam o chamado, paralisaram nessas dificuldades. Olha que desafio, começa aí este grande trabalho da alma que vai avançando para as moradas mais adiante. Santa Teresa vai usar uma expressão seguinte: paz, paz. Irmãs minhas, disse o Senhor e admoestou seus apóstolos tantas vezes, pois, crede-me, que se não a temos e procurarmos em nossa casa, que não acharemos nós estranhos. Vou pegar aqui, porque é sempre um pouquinho difícil falar literalmente aqui, porque a tradução é um português de Portugal, mas o Senhor muitas vezes admoestou aos apóstolos, pois crede-me que se não a temos e procurarmos em nossa casa, nós não acharemos, nas casas vizinhas. A gente começa a procurar em casas vizinhas, começa a procurar paz nos outros. Não, pera, se você não está achando esta paz por causa das provações que você está vivendo, da falta de Deus, a sua ausência, a aridez, as tentações, tudo isso, calma, espera, tenha paciência. Por quê? Porque Deus está fazendo crescer as virtudes. A paz, ela vai ser alcançada, a alma pacificada. Para quem conhece já lá o itinerário que eu fiz com o Cântico dos Cânticos, fica aí essa lembrança. Se não conhece, vale a pena também visitar aí o conteúdo do canal e entrar também nos Cânticos dos Cânticos. E quem está fazendo agora a formação, lembre-se que este caminho também vale esta pacificação da alma. Por isso, procure dentro, não fora, né? Lembra aí Santo Agostinho, que procurava fora, quando estava dentro de mim. A paz não é simplesmente a ausência de conflito, a paz é uma presença, a paz é Ele, é essa a expressão. Então, ela vai encorajar, ela vai falar, não tenham medo das quedas, confiem na misericórdia de Deus, porque vocês verão a Ele te levar a outras moradas, a lugares mais distantes, onde as feras não podem mais te tocar. Isso é como que um sonho, um desejo, mas é isso lá, nós vamos chegar lá, cada um de nós. Esse é o itinerário que Deus quer fazer conosco. Lembre-se disso. Por isso, Deus vai fazendo este caminho, abrirmos a porta deste castelo, a oração,
e clamamos ao Senhor para que Ele possa realmente nos mergulhar nesta misericórdia. E aí nós precisamos deste caminho de perseverança, de determinação. Determinação para que a gente possa, entrando na segunda morada, passar por este processo e ir em direção às terceiras moradas. Isso é o que eu deixo para vocês. Pense, determinação, chamado, Deus está chamando, a resposta, as lutas, tudo isso vale a pena por um ideal, por Ele, pela presença dEle. Vamos juntos, se cuida e vamos para o próximo momento viver as terceiras moradas. Cada passo é um conhecimento maior e um dom de Deus para a nossa vida. Não perca o próximo vídeo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.